Olhe para o nosso país. Somos uma mistura de imigrantes de todos os cantos do mundo e das pessoas que já aqui estavam há séculos. Os países precisam receber os imigrantes por meio da inclusão, do compartilhamento, das conexões e dos contratos. Os impérios seculares pensavam nos imigrantes. O imperador babilônico Hammurabi, nos séculos 16 a.C., mandou gravar um código de leis em pedras e pensava nos povos conquistados. Os gregos tinham as leis e teorias sobre o Estado e o bem de todos. No século VI, em Constantinopla, a capital oriental de Roma, o imperador Justiniano fez a compilação das leis em um código único. E lá se colocava a educação no centro de tudo. Lá se dizia uma palavra grega, paideia, que descrevia o tipo apropriado de educação, que era uma vida de conhecimento e sensibilidade à beleza, que ensinaria as habilidades sociais para se alcançar a nobreza serena e as virtudes cívicas e o comportamento civilizado, de permitir que até mesmo os povos conquistados pudessem concretizar o seu potencial humano. Na China, o Império Qin acreditava no propósito de todas as leis para instruir e guiar as pessoas a fazerem o bem. Os revolucionários norte-americanos evocaram os ideais de soberania para se opor à dominação britânica e construir um império da liberdade, nas palavras de um dos seus líderes. Ele convenceu as pessoas daquele país a pensar em si como um povo único, considerarem, sim, não suas etnias, mas sim a natureza comum de viver naquela nova parte, naquele novo continente. E para isso, nos lembram dois líderes que falam muito sobre essa nova era. Não te esqueças que os estranhos são amigos que ainda não conheces, disse Abraham Lincoln. Ou uma frase muito dita, mas pouco vivida: eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele, disse Martin Luther King. Que nós, em 2022, no século XXI, possamos receber os novos imigrantes de braços abertos, que possamos criar uma nação que caibam pessoas da grande aldeia global, que não importa aonde você nasceu, o que importa é o bem comum que você pode fazer. Isto é, o imponderável. No passado e nos dias atuais, no grande bazar da Turquia, que ali se trocava a arte, ali que os imigrantes se encontravam. O mesmo acontecia em Djamofaná, em Marrakech, no Marrocos, onde centenas, talvez milhares de barracas fazem ali com que os povos estrangeiros se encontrem com a cultura local. Em Porto Belo, em Camden Town, em Londres, ali os estrangeiros do mundo inteiro, desde a época romana, vendem sua arte, seu artesanato e se encontram nos finais de semana. As grandes praças, que são seculares, agora também estão se mudando para o metaverso. E aí os mercados globais e a arte também foram para o mundo digital. Bem-vindo aos mercados de NFT como o OpenSea. Está na hora de ter mais artistas brasileiras em plataformas como o OpenSea. No Museu da Imigração, aqui em São Paulo, um lugar fabuloso que todos vocês devem visitar, mas ali no século retrasado, quando famílias do mundo inteiro chegavam até aqui, muito provavelmente depois de uma viagem longa e cansativa marítima, existiam duas figueiras seculares que recebiam as pessoas. No arquivo desse maravilhoso museu,
Existem ali fotos das pessoas pegando a sua sombra, descansando, esperando a próxima etapa da sua viagem. Felizmente, mas no ciclo da vida, uma delas se foi depois de completar mais de 100 anos, fazendo sombra, criando alimento para os pássaros e trazendo alegria para esse bairro. Mas tudo isso virou uma grande obra de arte e parte das cinzas que foram consumidas a mais de 1.300 graus Celsius estão depositadas nesses produtos de cerâmicas. Mas além desse lugar e dessa árvore, vamos agora saltar para o Peru. E nos tempos atuais, o NFT e o blockchain, os tokens não fungíveis, as florestas do Peru estão arrecadando fortunas no mundo inteiro para sua preservação, onde ali foram fotografados árvores seculares, animais que fazem parte da Amazônia peruana, para que elas possam ser vendidas nesse novo local, nesse mercado de arte do século XXI, feito de NFT, que prova que aquela foto é realmente original e única. Saltamos para a Finlândia, onde nesse momento que as pessoas estão procurando locais diferentes para fazerem o seu trabalho, muitas vezes presos em telas, agora algumas árvores na Finlândia estão sendo colocadas como pontos para que pessoas possam colocar ali seu laptop, possam ficar sentados de uma forma confortável e possam ali realizar seu trabalho nas beiradas da floresta da Finlândia. Na verdade, o trabalho, claro que ele deve ser sério, mas também ele pode ser integrado com esse novo mundo da tecnologia e da natureza. Os macacos entediados do Yacht Club. Na verdade, esse nome ele está atrelado a um clube onde são 10 mil ilustrações em NFT feitos em apenas 12 horas, onde artistas, apresentadores, o jogador de futebol brasileiro Neymar investiram alguns milhares de dólares para ter acesso e comprar essa arte exclusiva. A artista que fez isso, ela é baseada em Londres, bem jovem, começou a produzir NFT há poucos anos e ela deixa claro que é uma crítica ao superconsumo, mas algumas obras dela já custam mais de 270 mil dólares. Quando começou tudo isso, há menos de um ano atrás, cada uma dessas artes custavam 190 dólares. Ali chegaram os compradores que entendiam de blockchain, um pouco de arte, um pouco de NFT, e agora isso está se expandindo e os preços estão alcançando uma insanidade para muitos críticos da arte. Mas esses macaquinhos já estão fazendo parcerias com marcas mundiais de esporte e criando coleções inteiras de tênis, camisetas, já estão sendo citados em best-sellers, enfim, brevemente você vai ver esses macaquinhos entediados, muitos deles psicodélicos, espalhados em toda a arte e cultura do mundo. Agora, as galerias de artes de NFT estão pautando o comportamento futuro de grande parte da humanidade. E você, acha isso insano? Se você tivesse muito dinheiro, investiria nos macacos entediados do Yacht Club? Esse espaço do Museu da Imigração mostra como era desde o século XIX a hospedagem para os imigrantes que chegavam aqui na cidade de São Paulo. Mas agora saltamos para o século XXI e o Centro de Inovação para o Envelhecimento do Reino Unido, na cidade de Newcastle, está testando um robô que seria como se fosse um cachorro, mas esse robô tem um baú e ajudará os idosos a poderem transportar as suas compras, mas mais do que isso, também esse cachorro-robô vai estimular que as pessoas de uma idade avançada voltem a caminhar nas ruas daquela cidade. Os cientistas que estão à frente desse projeto, que primeiro pensaram em um tipo de companheiro para carregar suas coisas para as pessoas de qualquer idade, agora estão focando na qualidade de vida de pessoas que estão com uma idade muito avançada. Interessante saber que quem está criando isso é também aquela empresa que criou lá atrás as Vespas, aquela scooter que
que ainda é muito utilizada na capital italiana. Por outro lado, nós temos uma outra ação que é um robô chamado Labrador. Ele está sendo testado com pessoas que têm uma esclerose múltipla, tiveram um derrame, um AVC muito severo ou até mesmo uma artrite que faz com que elas tenham pouco processo de locomoção. Esse labrador fica junto com essas pessoas e dentro de casa ajuda com tarefas de limpeza, de levar produtos, de servir à mesa. Então os robôs estão ajudando pessoas do mundo inteiro a terem mais qualidade de vida. E além disso, nós temos uma boneca no Japão que ela fala centenas de palavras em japonês, recita versos, e ela foi criada para tirar um pouco do impacto da solidão das pessoas com idades acima de 90, 100 anos, que muitas vezes, até por esse momento do mundo, ficaram muito distantes dos seus familiares. Então sejam robôs em bonecas, cachorrinhos, labradores como os robôs, tudo isso está trazendo mais qualidade de vida para as pessoas de idade avançada. Naquela época, aqui nesse dormitório, talvez pessoas que estivessem muito cansadas, só sobravam para elas descansar e dormir. O Centro de Astronomia chinês foi o primeiro a lançar recentemente o primeiro satélite em 6G. Ele significa que ele é 100 vezes mais rápido do que o 5G. Isso dá uma nova forma de comunicação com o projeto de colonização do espaço. Mas agora o mundo ficou boquiaberto quando esse Centro Avançado de Astronomia lançou também o que seria as cidades em 2030 baseadas no 6G. Como vocês sabem, a China já promete a partir de 2028 ter tudo isso acontecendo e nesse processo realmente o metaverso, uma vida dentro da outra, como vocês estão vendo nesse vídeo, não vai fazer uma diferença nenhuma. O que a China está fazendo, além de avançar e evoluir os conceitos de comunicação, é criar uma realidade totalmente imersiva que para as gerações mais novas não vai fazer nenhuma diferença entre estar na vida real e na vida digital. O physical não vai fazer mais diferença nenhuma. Todos estarão conectados e poderemos fazer reuniões no mundo digital como se estivesse aqui um ao lado do outro. A televisão vai mudar completamente, o entretenimento. Só para vocês terem uma ideia, o 5G consegue fazer a conexão de até 1 bilhão de informações. E o 6G promete fazer em milésimos de segundos 1 trilhão de informações. É até difícil explicar, mas como vocês estão vendo nesse vídeo, que deixou o mundo totalmente de boca aberta, na verdade, o mundo digital acabou. Agora são as experiências imersivas. E aí realmente, metaverso, NFT, arte digital, tudo isso serão palavras do passado. Oi, Henrique! Você pode nos contar um pouco sobre o prédio onde fica o Museu da Imigração? Nós estamos no Museu da Imigração, no edifício em que funcionou a antiga hospedaria de imigrantes do Brás, um prédio construído especificamente para acolher imigrantes, foi construído no final do século XIX, mais precisamente entre 1886 e 1888, e funcionou até 1978. Durante esse período, acolheu mais de 3 milhões de pessoas de mais de 70 nacionalidades diferentes. E como foi a transformação da hospedaria em museu? A transformação da hospedaria do Brás em um espaço de memória e patrimônio da história da imigração para o Brasil aconteceu já no início da década de 80 do século XX, quando as atividades oficiais da hospedaria se encerraram e se sabia que aqui
havia uma grande documentação relacionada à história da imigração, registros dos imigrantes que passaram por aqui, listas de bordo, matrículas na hospedaria, alguns passaportes, né, objetos que pertenceram à hospedaria, e desde o início da década de 80 já se sabia que esse era um espaço muito privilegiado para guardar a memória da imigração para o Brasil. Henrique, como funciona o museu? Bom, todos os espaços expositivos do museu, administrativos, né, enfim, tudo que por onde as pessoas andam visitando o Museu da Imigração foram espaços em que os imigrantes estiveram no final do século XIX e durante todo o século XX. Né? Então, por exemplo, a entrada do museu, onde era uma agência oficial de colocação em trabalho, hoje a pessoa pode comprar bilheteria, né, e visitar a lojinha do museu. Né? No caso, hoje nós temos 3 espaços expositivos, 3 exposições, sendo uma exposição permanente, que ocupa todo o primeiro andar da antiga hospedaria de imigrantes, onde era o dormitório feminino e infantil, né? Hoje é a nossa exposição permanente, e nos andares térreos nós temos espaços para 2 exposições temporárias. Né? Então, basicamente, as pessoas podem visitar essas exposições, visitar o nosso jardim, visitar a plataforma, a estação de trem onde os imigrantes chegavam, né, aqui na hospedaria, e também visitar outros espaços que funcionaram na época da hospedaria de imigrantes e que hoje viraram outros espaços interessantes para visita aqui no Museu da Imigração. Por que você escolheu trabalhar como historiador? Bom, eu escolhi história não só por uma proximidade que eu tinha muito forte na época da escola com o tema, mas por entender muitas vezes que não existe nada mais interessante e curioso em compreender as ações humanas no tempo. E a gente vê que, pode ser no Egito Antigo, ou na Grécia Antiga, ou hoje no século XXI, os homens eles se movem muitas vezes pelas mesmas emoções e eles têm as mesmas ações diante de várias situações que acontecem em comum. E isso é muito interessante, mais do que qualquer filme de ficção, eu acho que o que os seres humanos fizeram ao longo da história é muito interessante e faz a gente querer entender muito mais de onde nós viemos, o que nós fazemos e por que nós estamos aqui. E qual conselho você pode dar para quem quer seguir a carreira de historiador? Bom, para quem quer ser historiador ou historiadora, né, a primeira dica que eu dou é que a nossa profissão não se restringe só à sala de aula. Né? Muitas pessoas querem dar aula, né? Querem ser professores de história, mas existe outras várias possibilidades de emprego e de atividades que um historiador pode fazer. Ele pode ser, por exemplo, um arqueólogo, né? Trabalhar com escavações, né? Seja escavações no Oriente Médio, né? Escavações aqui no Brasil mesmo, né? Em qualquer continente a gente pode trabalhar com esse tipo de serviço. A gente pode trabalhar em museus, claro, e nos museus a gente pode ter várias atividades. Eu trabalho com pesquisa, né? Mas existem outras pessoas que trabalham com preservação, né? Como que a gente cuida de um objeto, como que a gente preserva esse objeto, como que a gente preserva uma obra de arte, por exemplo, né? A gente pode trabalhar também produzindo material didático. A gente pode trabalhar com patrimônio público nas cidades em que a gente vive, né, tentando preservar esse patrimônio, seja um prédio, seja papel. A gente pode trabalhar com arquivo também, né, organizando arquivos, organizando material histórico. Né? Então existe uma gama de atividades muito grande e a dica que eu dou também para todo mundo que quer entrar nessa profissão é: tentem entender melhor o que os historiadores fazem, visitem museus, né? Conversem com as pessoas que trabalham nesses museus, conversem com os professores de história, visitem arquivos, né? Enfim, o interessante é dialogar e conversar com historiadores para que a gente possa tomar uma decisão e ver se é isso mesmo que a gente quer fazer da nossa vida. Na sua opinião, qual é o futuro dos museus? Bom, os museus eles estão sempre em evolução e sempre em constante diálogo com a população que visita esses espaços e até mesmo aquelas que não visitam, e o museu quer atrair, né, essas pessoas para suas visitas. A tendência, né, é que os museus acompanhem sempre as tecnologias que vão surgindo, as tecnologias inovadoras. Aqui no Museu da Imigração, por exemplo, a exposição permanente é uma exposição com muitas projeções. Né? Então a gente precisa ouvir o que a população quer,
não esquecer também, né, desse patrimônio material, dessa cultura material dos objetos, em como nós vamos expor esses objetos, mas também eu vejo os museus do futuro trabalhando muito com a experiência do público, né? Não só com as exposições em si, mas tentando abarcar um pouco mais essa questão da experiência, como que o imigrante, como que o visitante se sente ao entrar no museu, né? Que tipo de produto que ele pode ter a partir do museu, que cursos online ele pode fazer a partir do museu, enfim. Eu acho que são museus que vão ser mais tecnológicos, mas que vão ser também criativos na maneira de expor o seu acervo museológico. E sempre em constante diálogo com a população. Irmão e compadre, recebi a tua carta. Não sei se será quanto vós precisais. Eu remeto 15 mil réis, na ocasião em que escrevo. Quanto a roupas, tanto grossas como finas, tudo é preciso, tanto de cama como de corpo. Ferramentas, traz um prumo de meio quilo e traz uma colher grande de aço, que seja boa para rebocar. O martelo, compra as cas, não precisa de mais ferramenta. Quanto à viagem, peço-te que tenhas todo o cuidado, principalmente no vapor, principalmente com a mãe, que não dê algum tombo nas escadas do vapor. Vinde prevenidos com limões e açúcar, para poderes beber melhor a água. Quando tiveres a certeza do dia em que embarcas e o nome do vapor, escreve para irmos esperar a Santos. Deus seja convosco na vossa viagem. Adeus até a vossa chegada. Teu irmão e compadre, José de Almeida, 3 de junho de 1913. Este foi o Imponderável. Te esperamos no próximo programa.